Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da agência MCN Pelósio e hoje eu estou aqui com essa convidada ilustre, a Cacá Navarro, Ana Carolina Navarro. Oi pessoal, tudo bem? Prazerzaço estar aqui com você. Estou muito feliz de poder contar um pouquinho sobre a minha história, sobre empreendedorismo, enfim, o que você quiser saber, vamos conversar bastante hoje aqui. Legal, Cacá. Eu gostaria de saber um pouco assim da sua história, se você puder contar aí pra galera, sua posição atual hoje na Cherry. Conta um pouco no geral assim sobre Quer que eu conto antes de Doutora Cherry ou depois de Cherry? Pode ser antes. Pode ser antes. Legal. Bom, eu sou formada em Relações Públicas. Meu nome é Ana Carolina Navarro, né? Pode me chamar de Cacá. Sou formada em Relações Públicas, tenho pós em Marketing também, né? Que é o core de vocês também. Agora eu estou fazendo um MBA em Employee Experience e Customer Experience também. E, enfim, sempre gostei muito de trabalhar, assim, público interno. Então, na faculdade de Relações Públicas, eu já sempre ia mais para a comunicação interna do que a externa, assim, sempre me encantou muito. Até um dos trabalhos, que era criar uma empresa e tudo mais, eu já cuidava da parte interna, assim, dos funcionários. Então, foi algo que eu sempre gostei muito. E aí, eu fui trabalhar no Clube Pinheiros, né, o meu primeiro trabalho. Teve outros trabalhos pequenos, já trabalhei em buffet infantil. Caramba! Já trabalhei na Câmara Municipal também, dos vereadores lá de São Paulo, né, que eu fazia um programa de rádio interna para os colaboradores. Olha só como a vida sempre foi me levando para esse lado, né? Então, o que eu fazia, tipo, desde gravações ali que iriam para a comunicação para os colaboradores, até criar todo o planejamento do que seria comunicado ali, né? E eles reativaram um canal de rádio interna que eles tinham. Então, eram shots de comunicações que eles iam colocando ao longo do dia. E eu fazia desde de escrever até divulgar tudo isso, né? E foi muito legal, mas eu fiquei pouquinho tempo, porque minha mãe estava aqui em São João, ela trabalhava num salão de cabeleireiros, né, como secretária, e aí veio uma moça de São Paulo fazer cabelo, e ali a minha mãe já conseguiu meu primeiro emprego, assim, não efetivo, né, não como estagiária, porque a minha mãe vendeu o meu peixe, falou que eu trabalhava em São Paulo, que ela tinha uma filha que trabalhava, que era muito boa, e aí a Maria Helena, que foi a minha grande chefe, foi uma das pessoas líderes, assim, muito legais na minha vida, ouviu isso que a minha mãe falou, adorou, e falou, eu tô com vaga, tô precisando contratar. E aí eu fui trabalhar no Clube Pinheiros, né, de São Paulo, é um dos maiores clubes do mundo, é o maior clube poliesportivo do hemisfério sul do planeta. Sim. Então ele é gigante, para as Olimpíadas, ele tem muito atleta que conquista muitas medalhas, e ele tem uma sociedade ali dentro, né? É muito bacana, assim. E aí lá eu fiquei por 8 anos. Então eu trabalhei 4 anos na área de eventos, e aí cada dia um dia novo, a gente fazia festas juninas com grandes shows, fizemos show de Roberto Carlos, show de Ivete, até jantares dançantes para os idosos do clube, por exemplo. Então era muito dinâmico, assim, de eventos pequenos até shows grandes, né? Então, nisso eu ganhei bastante bagagem, assim, também, de liderança, planejamento e tudo mais. E depois eu assumi uma posição lá de coordenação da área de responsabilidade social e comunicação interna ali também para os colaboradores, que fazia evento para os funcionários, festa de fim de ano, festa de comemoração, algum evento para os colaboradores que tivesse, concursos culturais para motivar os colaboradores, então diversas ações, e o social também, porque lá no clube a gente fazia bastante ações assim para ONGs, tinha um evento que é o Bazar do Bem Possível, que vinham 150 ONGs, né, para mostrar o trabalho e vender os produtos para os sócios. Então tinham algumas ações bem bacanas, a gente tinha um projeto de alfabetização de adultos, né? Então, daqui a pouco eu vou contar um projeto social que a gente tem hoje na Doutora Cherry, que também eu comecei com um projeto social de educação também lá no Pinheiros. Então, assim, tudo na minha vida parece que foi muito... Deus colocou muito certinho, assim, para eu chegar, né, onde eu tô hoje. Então, esse foi meu primeiro desafio, assim, que eu fui coordenadora, né, desse setor. E depois disso, né, eu estava trabalhando ainda nessa área, trabalhei por 4 anos nessa área, até que apareceu a Doutora Cherry na minha vida, e aí eu começo a contar essa história para você. Esse foi o antes, né? Aqui eu ia chegar nesse ponto. Como surgiu a Doutora Cherry e como surgiu o nome também, como surgiu a empresa, como surgiu o nome, de onde veio essa ideia?
A doutora Cherry, assim, surgiu na minha vida, foi de repente. Então, a minha irmã, eu tenho 5 anos de diferença, eu sou mais velha que ela, né? A Cici Navarro, acho que a maioria das pessoas conhecem, ela se tornou uma grande influenciadora, empresária, né? E a gente tem uma sociedade muito linda, assim, muito incrível. E aí, a Cici tinha acabado de se formar em odonto, e aí ela começou a atuar em clínicas, então ela ia para lá e para cá, nessas clínicas mais populares e tal. E aí ela resolveu fazer uma pós-graduação também, para se diferenciar. E no meio dessa pós, ela começou a viajar na maionese, procurando alguma coisa para ela vestir, um jaleco mais legal. E, cara, não tinha, Pelosi. Uma loucura, assim, porque há 8 anos atrás, se a gente for pensar que eram aqueles jalecos brancos, retos, sem qualidade, e foi isso que ela encontrou quando ela buscou lá. Ela identificou uma dor de mercado. Total, assim. Viu a oportunidade e foi pra cima. E no primeiro impacto ela falou, não, eu quero fazer para eu usar. Mas daí logo depois já vem o insight. Não, a gente tem que abrir uma empresa disso, né? Porque não tem. No máximo era uma rendinha, assim, meio cafoninha, sabe? E era isso que tinha pro mercado. E aí ela me contou essa ideia, eu fiquei louca. Eu falei, sim, eu quero ser sua sócia, vamos. Ela, claro, era tudo que ela precisava, assim, porque ela também era dentista, ela não tinha trabalhado em outros ramos, né? Então, o profissional da saúde, ele acaba tendo ali a visão mais da área dele mesmo, da saúde, né, em si. Então, eu já tinha alguma experiência, né, de trabalho em outras áreas, de comunicação ou administrativas e tudo mais. E ela falou, nossa, topo super, vamos ser sócias. E aí, no dia que ela teve a ideia, que ela estava lá na pós, ela já começou a pensar em nome. Então, foi muito rápido, Pelosi. Assim, se eu te falar que foi em um dia que a gente criou uma empresa, ninguém acredita. Foi muito legal. Cherry, querida, em francês? Querida em francês. Olha, você pesquisou bastante. Eu pesquisei. Foi isso, assim, a primeira coisa ela ligou pro meu esposo, Leandro, né, porque a gente até comemorou esse ano 20 anos juntos. Então, quando a gente começou a namorar, a Cici era pitiquinha, assim, então ele sempre foi o irmão mais velho, centrado, equilibrado, porque ele fez administração, então ele é muito inteligente, assim. Hoje ele é CEO, inclusive, da Cherry. E aí ela ligou para ele, eles já começaram ali a pensar nomes, Cici Jalecos, Jaleco Fashion, alguma coisa assim, até que ela falou Cherry, que ela lembrou de querida, né? Que ela queria esse tom amoroso mesmo. Isso em um dia, tá? Isso dentro da pós-graduação ali na aula, no meio de uma aula, gente. Um insight mesmo teve ali. Foi. Muito, total. E ela sempre mandava uns insights assim pro Leandro, meu esposo, e ele sempre falava, não, isso aí não dá, muito ruim, isso não. E quando ela falou jaleco fashion, um jaleco mais bonito, chique, ele, cara, isso é da hora demais. E aí, quando ela falou Cherry, ele falou, põe o doutora na frente, fica doutora Cherry. E assim começamos. Em um dia, ela já acionou a minha mãe, que é a nossa primeira colaboradora, né, nossa funcionária número 1, e tudo na casa dela. Então, nosso escritório é na sala de jantar dela. Eu morava em São Paulo, Cici em Campinas, né, quando foi fundado. E aí minha mãe levava tecidos para as costureiras aqui em São João, né, a produção terceirizada. E aí fazia uma coisinha aqui, Cici vendia na pós, minha mãe vendia aqui para as doutoras de São João, né? E tem várias, assim, que eu sou muito grata, porque foram nossas primeiras clientes, são joanenses mesmo. E as ideias, assim, dos cortes, do estilo, tudo de vocês? Tudo, e até hoje, só que assim, era muito simples. Se você pegar o produto que a gente tinha, né, antes, e hoje hoje a gente tem produtos que é 2 em 1, que é um jaleco que vira casaco, então temos parcerias, collabs com Patibô, Disney. Você fala, nossa, né, começaram assim, capaz. Esse assunto aqui da Disney, mas não, era assim, eram produtos bem simples. Eu vivia na 25 de março, nossa vida era lá, assim, a gente ia, comprava os tecidos ali, mais coloridos, mandava fazer, então era muito no feeling, assim. A Cici tem uma visão de moda muito bacana, que ela sempre foi bem voltada, assim, para sempre fashion, sempre pegava uma roupa ali da minha mãe, às vezes não tinha uma roupa nova para usar, para ir numa festinha, pegava uma blusa da minha mãe, põe um cinto e ia pra balada, assim.
E é muito legal esse talento que ela tem. Então, hoje ela ainda está à frente da área de estilo da Cherry, né? E eu sempre aquela criança muito criativa, muito expansiva, tinha muitos amigos, então levava turminha para casa e fazia uma festa de Natal em casa, só que era julho. Então, eu sempre tinha ideias muito diferentes, assim, muito inovadoras. E acho que o que fortaleceu muito a Cherry também foi esses talentos que a gente já tinha na família, que proporcionaram a gente começar um negócio sem ter que investir já em equipe, né? Sim, cada um agregou um ponto. Demais, porque minha mãe é a pessoa das vendas. Então, a minha mãe, ela vende areia no deserto, sabe? Ela é muito boa. E ela, tipo, pra vender é fenomenal. E começou tudo com essa garra de mãe, né? Ali lutando pelo negócio das filhas. Então, ela colocou esse coração a mil para fazer essa empresa acontecer, porque ela queria ver as filhas juntas prosperando, né? Então, é muito lindo. E meu esposo, o administrador financeiro, que sempre nas decisões difíceis super centrado, assim, aquele apoio mesmo, né? E aí a gente já tinha os talentos ali. E eu comecei já com a parte de comunicação, marketing. E, claro, fui colocando essa minha... conforme a gente foi contratando, né, os colaboradores, já fui colocando essa questão que era muito importante para mim. Valores, princípios, cultura organizacional. Né? Na época, acho que nem tinha esse nome, mas eu já fui aprendendo muito sobre isso e já fazendo ações bem... que tornou, assim, a Doutora Cherry uma família mesmo, um lugar gostoso, um lugar feliz de se trabalhar. Então, foram, assim, esses talentos que foram compondo já, né? E ali na casa da minha mãe, mesa da sala de jantar, e uma coisa muito legal que você vai gostar. A gente começou com R$2.000, a Doutora Cherry. Hoje a Doutora Cherry, né, também não contextualizei muito o que a gente faz, mas nós fazemos uniformes para profissionais da saúde, mas sempre fashion, então tem sempre, ou muito tecnológicos, tem diversas linhas, inclusive de personalidade para cada cliente. Muito bem, né? Um bom caimento, coisas que não existiam há pouco tempo atrás no mundo. Hoje a gente vê muitos concorrentes, inclusive no mundo, copiando, assim, né, o que também nos honra, para falar a verdade. Sim, a gente tem o grupo Cherry, que a gente tem a Doutora Cherry, que é para profissionais da saúde, que atendem, assim, enfermeiros, médicos, dentistas, toda a área da saúde mesmo, a área da estética também. Daí temos CC Collection, que é a nova marca agora do grupo de moda. Então, é moda casual mesmo, para todas as mulheres, né, que se interessarem, podem usar. E aí temos também o Café Cherry, que é um café da marca, que foi lançado para que fosse uma experiência de loja ali, e hoje já é um negócio do grupo, né? Já se tornou um negócio importante para o grupo. Então, hoje temos essas três linhas de negócio dentro do nosso grupo. E pelo que eu entendi, o seu marido ele é a razão e você, a Ceci, é a emoção. Total, assim, ele é extremamente racional, processos, então ele trouxe processos, assim, para nós. E a gente, nós somos muito criativas, ousadas, né? A gente tem uma ousadia, assim, que nos fez arriscar algumas vezes e isso deu muito certo, sabe? Então, a gente tem um equilíbrio ali, né, dentro, que é muito bacana, assim. E como foi, assim, a jornada do negócio? Vocês começaram a vender, assim, talvez boca a boca, falando, a gente tem o jaleco aqui, a gente produz para vocês, e depois partiram para o e-commerce, como foi? Perfeito. Então, a gente começou a vender pelo WhatsApp, e minha mãe também vendendo presencialmente, a minha irmã também. Eu ficava em São Paulo, eu não tinha muitos contatos na área da saúde, né? Então, eu ficava ali mais na parte de comunicação. Então, eu criei o Instagram. E aí, quando a gente criou o Instagram, foi que deu uma outra conotação, uma outra cara, assim. Porque a gente estava ali em 2014, num momento que o Instagram estava começando. Era onde tudo era mato, né? Então, tudo que você fazia tinha muito potencial, assim. Então, a gente começou a comunicar ali, mostrar nossos produtos. A gente entendeu na minha irmã ali uma influenciadora já da marca, uma persona, né, importante para a marca. Então, a gente fazia fotos com ela, já fazia alguns posts, às vezes até dava alguns jalecos para umas profissionais bacanas, assim, para justamente fazer foto, ter material, porque até ali a gente não estava vendendo ainda na proporção que parecia ali no Instagram, né? Então, quem via já no Instagram falava, nossa, é uma empresa já grande. E era a empresa ali na mesa da minha mãe. Então, era muito louco essa época, porque chegava fornecedor ali de botão, que é o mesmo fornecedor até hoje, que vê, né, a diferença. Então, ele chegava na casa da minha mãe, cachorro fazia xixi no pé dele, assim, porque era cachorro.
Meu pai é veterinário, então as pessoas ligavam para falar com o veterinário, mas também para falar sobre jaleco, era aquela confusão, né? E acho que é muito característico das empresas que estão mais raiz, né? O empreendedorismo raiz, que a gente fala, né? Do zero mesmo. Do zero, né? Com R$2.000. E aí, até perdi qual pergunta que eu tava. Acho que contando esse início, né? Como que a gente vendia. Até chegar no e-commerce. Perfeito. E aí, fomos vendendo pelo WhatsApp, o Instagram ali já com fotos legais e tal. E até que no ano de 2015, no Dia da Mulher, a gente lançou o e-commerce. Uma ferramenta, você que conhece muitas ferramentas, era o Wix. Caramba, não sei se ainda existe o Wix. Existe. Era a ferramenta mais simples da face da Terra. Então, meu marido mesmo fez o site ali, muito didático até o site. E foi assim que a gente começou, no simples. Então, muita gente pergunta, o que eu faço para empreender, né? A doutora Cherry, ela começou mesmo no instinto. Então, o que eu faço para empreender? Empreenda, comece, né? Isso é o mais importante. Porque imagina se a gente tivesse ficado com o sonho no papel, né? Não tivesse tirado e colocado em prática. Sim. E aí a gente pensa, nossa, mas eu tinha tão pouco dinheiro, tão pouco conhecimento sobre empresa, sobre negócio, né? Mas a gente foi mesmo assim. E eu tenho muito isso na cabeça, que Deus não escolhe os capacitados, né? Ele vai capacitando os escolhidos. Então, por algum motivo, ele entendeu que a gente tinha que estar à frente dessa missão e foi nos capacitando ao longo do caminho. A gente foi se capacitando também com cursos, aprendendo, buscando, né, cada vez mais se aprofundar no negócio. Mas se fosse, assim, esperar estar pronto, você está pronto agora para começar? Não, nunca estaremos, né? Não sei se você concorda com essa opinião, mas a gente nunca está pronto para nada, não, né? Tá. Mas vai mesmo assim. Que vocês, sim, no passado vocês tinham um propósito, né? Para estar com a empresa hoje, para ser o que é, para trazer benefícios para os colaboradores, para a sociedade. Por isso que chegou nisso onde é hoje. Tem um propósito, né? Sim, também. É muito genuíno, assim. Depois acho que eu até vou falar mais sobre isso no final, assim. Mas sempre teve um interesse muito genuíno de levar algo a mais para nossa sociedade através da marca, né? Legal. E aí, depois que a gente abriu o e-commerce, esse e-commerce super simples, mas foi a virada de chave ali do nosso negócio, porque um negócio ali que vendia pelo WhatsApp e tal, de repente começou a mandar para o Brasil inteiro. Isso em 2015. 2015. E aí, quando eu via, tava Rio de Janeiro, Campinas, Salvador, de repente Manaus, a gente mandou para uma aldeia indígena lá que tinham doutores trabalhando lá. Mas eles descobriam vocês assim pelo Google? Pelo Instagram. Pelo Instagram? Pelo Instagram. Mas orgânico ou tinha campanha rodando? Orgânico, não tinha dinheiro para campanha, zero. Eu nem sei se existia campanha naquela época também, não lembro. Mas, assim, era interessante porque eu confesso, aqui uma confissão que eu vou fazer exclusiva para vocês, que eu ficava seguindo as pessoas para elas me seguirem de volta. Então, eu ia seguindo coisas, assim, de odonto, de medicina, páginas interessantes, e as pessoas voltavam a seguir, porque via um produto diferente e falavam, nossa, eu vou seguir isso, né? Mas então, eu confesso que eu usei muito essa estratégia. Eu passava madrugadas ali seguindo as pessoas para elas seguirem de volta. E provavelmente nessa época o Instagram não bloqueava, não seguia muitas pessoas. Não bloqueava, depois começou a bloquear, né? Sim. Nossa, muito legal. E patrocinado, a gente nem tinha nunca ouvido falar, assim, uma coisa extremamente, um início mesmo, uma coisa bem instintiva ali no começo. Foi literalmente na unha mesmo. Na unha, e daí começaram a ver ali pelo Instagram, nossa, uma empresa já grande. E aí, outra virada de chave que aconteceu foi quando a Dental Kremer, né, começou a vender nossos produtos, que é uma dental já muito reconhecida. Na época, estava no seu auge também, os profissionais começaram a comprar online, né? Tudo da área odontológica tinha nessa dental, e tudo chegava com muita rapidez. E aí, eles começaram a vender doutora Cherry. Eles compravam para revender. Compravam. Então, foi uma loucura. Assim, quando eles ligaram pra gente, até o CEO, de repente, ligou na casa da minha mãe, num almoço de domingo, e falou que queria vender nossos produtos. E aí a gente tava lá, todo mundo comemorou, porque a Dental Kremer era algo já muito sonhado, assim. E aí, quando eles começaram a vender, já deu outro peso. Cara, essa marca tá na Dental, então é negócio, eles não fazem qualquer coisa, né? E a aí... Dental Kremer, a Dental Speed, desculpa cortar, elas são marketplace também, né? São. É o one-stop shopping, né, que eles falam, que tem toda a solução ali para aquele público, né? No caso, que é o odontológico.
E aí a gente começou a vender na Dental Speed também, que eram concorrentes na época, hoje é do mesmo grupo internacional que comprou as duas. E aí isso foi divisor de águas enorme, porque a gente, de repente, foi num congresso, que a gente ia num stand de 15 metros, fomos num stand de 150 metros, né, 10 vezes mais. E aí a Cherry ali foi apresentada oficialmente, assim, pro mundo da odonto, né, naquele momento. A gente fez um desfile também na praça de alimentação, um desfile com doutores, dentistas ali desfilando, então foi novo, um desfile de jaleco, né, acho que nunca ninguém tinha visto. E aí saímos desse CIOSP, desse evento que é para 50 mil pessoas por dia, conhecidas, sem dinheiro, porque a gente tinha investido tudo para ir para aquele congresso em produção mesmo, né? E tínhamos investido muito, a produção era muito pequena, então a gente tinha pequenos fornecedores ali, então tudo que a gente tinha até de pessoas para trabalhar com a gente, de dinheiro para investir, de tecido, de produto, tudo. A gente investiu para ir para esse congresso e vendeu tudo, não sobrou nada. A Dental pegou os estoques que eles tinham lá também, vendeu tudo. Então a gente sai desse evento extremamente conhecidos, mas extremamente frágeis, né, em todo o contexto. E aí suprir a demanda. Porque a demanda estava enorme, porque quem viu no congresso acabou não comprando lá porque não tinha, acabou muito rápido. Queria, e todo mundo batendo na porta, a gente não tinha o que entregar. Então foi uma crise, assim, mas ao mesmo tempo o melhor momento, porque a gente estava ali na boca do povo, né? E uma curiosidade, as vendas hoje são nacionais. Tem vendas internacionais também? Nós fazemos, hoje a gente tem o e-commerce internacional, que está começando, né? E temos revendedores também internacionais, principalmente América do Sul. Daí a gente já tem boa parte da América do Sul, revendedores trabalhando a marca, né? Legal. Aí no Brasil vocês fazem o cross-border pelo e-commerce internacional. O cross-border que você fala seria o envio para os países. Sim, Legal. sim. Então, e falando de e-commerce, hoje vocês estão com a Magento, né, que é a plataforma da Adobe hoje. Sim, foi comprada, né? A gente começou ali com o Wix, né? Depois do Wix, foi para alguma outra plataforma? Então, a gente foi para o Magento, que na época chamava Magento, hoje chama Adobe Commerce, né? E aí, ficamos um tempo com essa versão e agora a gente está com a Ferrari, né? A versão mais top, assim, do Adobe Commerce, que nos possibilita muitas coisas, né? A gente tem um e-commerce bem forte hoje. Sim, e ela é muito robusta, né, em questão de segurança para os usuários, né, em questão de privacidade de dados. Tudo a gente tem um sistema interno também que a gente conseguiu adaptar bem, conectar, né, com a plataforma, então hoje ela nos atende muito bem. Legal, conecta via API para controlar estoque, preço. Né? Muito sim. Bom. Legal, e nisso a transição para Magento foi quando? Nossa, foi uma transição longa. Eu acredito aí, o Magento já em 2016, a gente deve ter ficado um ano e pouquinho assim com o Wix, e daí a Adobe Commerce, essa versão mais robusta, fazem 2 anos já. 2 anos. Muito bom. Estamos aí fazendo 8 anos de marca, né? E em Marketplace, vocês estão na Dental? Nós estamos nas Dentais. Temos os canais de revenda, né, por todo o Brasil, mas Marketplace seria só as Dentais mesmo. E as lojas físicas, né, que é a paixão. Então, a gente... Aliás, hoje, fazem 5 anos, hoje é o aniversário da nossa primeira loja. Caramba! A gente abriu há 5 anos atrás, eu lembro até que meu filho estava pequenininho, bem nenê de colo, assim, foi a primeira viagem dele, foi para a abertura da loja. E essa loja é onde? É lá em São Paulo, próximo ao Oscar Freire, né, na Melo Alves, ao lado do Café Cherry também, que a gente abriu o café ao lado, né. Muito bom. Então é um super dia especial, assim, para a doutora Cherry. A gente lembra com muito carinho, assim, da primeira loja física. E hoje a gente já tem 7 lojas pelo Brasil. Então, se Deus quiser, vão vir muitas mais também. São 7, talvez, nas capitais do Brasil, né? Talvez BH, Sim. Recife. Nós temos BH, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo são 2. Temos em Campinas. E aonde que eu esqueci? Acho que eu falei tudo, né? Tem 2. Curitiba. Legal, muito bom. É muito bom. A gente tem uma abrangência legal, né? Mas é um sonho aí ter em todas as capitais, sem dúvida, né? Uma loja Cherry. Sim. E falando assim em campanhas, né, de marketing hoje eu vi que vocês fazem bastante campanhas no Instagram, no Facebook, no Sim. Google também, né? Nós usamos patrocinado,
Temos bastante sucesso no orgânico também. E assim que a gente começou, tudo muito orgânico, voltado para conteúdo. Então, a gente tem hoje um time de conteúdo bem legal, né, para gerar conteúdo o tempo todo. O time de marketing hoje fica em São Paulo, né? Eu fiquei a direção do marketing por 8 anos, na diretoria. E no ano passado, em setembro, que eu tomei uma decisão de seguir com a área de pessoas, a área de RH e encantamento. Isso eu conto daqui a pouquinho para vocês. Mas eu fiquei à frente do marketing por 8 anos, vivendo todo dia essa loucura que vocês vivem aqui, né? E até foi uma história bacana, assim, é que no dia seguinte que eu resolvi mudar, né, e ficar só com o RH, eu nem sabia mais como era acordar e não fazer um post no Instagram da doutora Cherry, porque por 8 anos da minha vida, todo dia de manhã eu acordava e fazia os posts. Eu gostava muito de eu mesmo fazer, assim. Sim. Mesmo no final ali a gente já tinha equipe legal, mas eu gostava de eu mesma rever ali e postar o conteúdo. Então, nesse dia eu falei, gente, e agora? Quem eu sou? Quem eu sou sem todo dia acordar e postar alguma coisa? Porque até nos fins de semana, né, eu fazia. Então, eu pude, nesses 8 anos, viver muita coisa linda, muita coisa legal no nosso marketing, assim, e ver esse crescimento da empresa. Cuidei bastante do institucional também, criando uma comunidade de fãs, né, que amam a marca. E tem muito case legal, que acho que depois, se você perguntar, eu posso entrar mais a fundo também. Tá. E falando sobre os números Cherry, assim, você já falou que hoje tem 7 lojas, né? Isso. E como foi, assim, na pandemia, a transição, o negócio afetou, não afetou, cresceu, diminuiu, como foi? Então, sobre os números, né, a gente tem 150 colaboradores também, as 7 lojas, né, e cerca de 80 revendedores pelo Brasil e mundo, né? E aí a pandemia, gente, eu lembro muito bem o dia D, assim, que a gente caiu a ficha, porque acho que todo mundo teve um dia que caiu a ficha. Você teve esse dia? Sim. Sabe que a gente estava no escritório, nem em casa ainda, né? Aí a gente estava lá, tinha um colaborador, eu falei assim, ó, a gente vai ter que trabalhar de casa. Amanhã já leva o notebook e já vai pra casa, porque não vai dar. Eu vi que tava estourando a bomba na China. Não vai dar. E todo mundo teve esse dia em que assimilou. E eu lembro que eu falava, não, gente, fechou tudo, mas 15 dias no máximo, porque senão o mundo vai quebrar, né? Como que vai ser? A gente não tinha a menor ideia, né? Inocentes, né, que fomos. E aí eu lembro da gente sentar ali, um gerenciamento de crise ali com eu, o Leandro, o Cici. E aí, foi nesse dia que caiu a ficha. E aí, foi a maior campanha mais legal que eu já fiz na minha vida, foi de pandemia, assim. Porque a gente criou um vídeo muito lindo, inspirando os médicos que estavam na linha de frente. Então, eu amo essa campanha porque eu consegui muito me conectar com o que o doutor estava sentindo naquele momento. Enquanto todo mundo tinha parado, eles estavam ali lutando por nós, né? Então, eu usei muita empatia, assim, para me colocar no lugar de como eles poderiam estar se sentindo. E a gente fez um vídeo lindo sobre que o mundo precisa de você. Então vai, veste sua capa, que é o jaleco, né? A gente falava, veste sua capa e vai, né? Que as pessoas precisam de você nesse momento. Então, os doutores começaram viralizou, não é nenhuma palavra legal para falar nesse momento, mas aquilo se multiplicou muito, né, aquela mensagem. Foram os verdadeiros heróis, né? Foram os verdadeiros heróis, e assim, muitos falavam que assistiam o vídeo antes de trabalhar, porque aquilo inspirava eles. Então, a gente estava, de repente, num momento antes de estourar a pandemia, com um patibô, com moda, falando de produto, estética, cores e tal, e de repente vem uma coisa assim que a gente não podia postar produto ali, entende? Tipo, tentar vender, forçar a barra naquele momento. A gente tinha que trazer algo a mais para a sociedade. E o que a gente podia fazer é realmente empoderar essas pessoas que estavam vivendo dias muito difíceis. Então, o vídeo é emocionante, é lindo. Eu escrevi assim, o texto para ele em cerca de 1 hora. Então, por isso que eu acho que eu fui muito inspirada ali naquele momento. E aí, esse vídeo foi um sucesso que trouxe muito crescimento para nós, porque isso se multiplicou, um médico enviava para o outro e comentaram assim muito que aquilo os ajudou naquele momento. Gerou um buzz marketing, não foi a intenção. A intenção foi bem genuína, de trazer algo que de fato pudesse alimentar o que eles precisavam, né, naquele momento, que era esse calor humano, né, que a marca pudesse trazer isso. Então a gente virou essa chavinha assim muito rápido.
Isso em termos de comunicação, tá? Sim. E daí nisso surgiu a oração do jaleco também, que é um ícone da marca até hoje. Então, que as pessoas leem a oração, fazem a oração, colocam o jaleco rezando muitas vezes, porque aquilo é a capa do herói mesmo, né? Aquilo que vai ajudar ele a vencer todos os desafios do dia que ele tem e que faz lembrar também de tudo que ele passou, de tudo que ele viveu para conquistar esse jaleco, né? Porque Sim. uma faculdade da área da saúde nunca é fácil, sempre custosa, até a parte, né, muitas provas, você tem que, né, ter muito conhecimento. Então, o jaleco é muito simbólico, né? E aí, bom, de comunicação, a gente entrou com esse lado muito humanizado. E aí, a parte de produção foi uma loucura, foi doideira total. Então, a gente, fornecedor, né, foi uma crise de tecidos, de aviamentos. Então, lá na China, né, começou a crise lá na China, e a China abastece o mundo inteiro. Então, não éramos abastecidos com o que a gente precisava, a gente teve que mudar ali o mix de produtos, até o que a gente usava nos nossos produtos. A gente também entendeu muito rapidamente que os médicos estavam precisando dos pijamas cirúrgicos, porque o jaleco, ele estava tendo que usar o jaleco descartável. E aí até foi uma crise, a gente pensou, gente, e aí? Como que vai fazer, Jaleco descartável, ele não pode usar mais o jaleco normal. Ferrou, né? E agora? Lascou, total. E aí, a Cici, o marido dela é médico, otorrino, e ele estava na linha de frente nesse momento, e ele falou, cara, vocês têm que fazer pijama. A gente precisa de pijama, inclusive é uma necessidade nossa de mercado. Então, o médico que usava ali, de vez em quando, o pijama, estava usando 5, 6 pijamas por dia, porque ele fazia um atendimento e trocava o pijama. E o jaleco, por cima, descartável. Então, a gente já virou essa chave no mix de produto, que na época era 8% pijama e o restante era em jaleco, as nossas vendas, e a gente chegou a 70% ser o pijama. Caramba. Na época. Então, a gente conseguiu muito rápido, antes da concorrência, antes de qualquer fazer essa virada de chave. E acho que é por isso que é legal, assim, essa dica, porque se a gente achasse que a batalha estava ganha, não, a gente só faz jaleco, a gente não precisa mudar nada, ou ir na onda de fazer jaleco descartável, né? Vender descartável. E nosso produto não é descartável, nosso produto tem a qualidade Doutora Cherry, né? E outra, vocês não acomodaram também, né? Nossa, Viram ali, não. vamos fazer o pijama e Eu não fiquei nem um dia em casa, assim. Até super respeito e acho que o correto mesmo é ficar em casa, mas para quem tem uma empresa e colaboradores ali dependendo, né? Eu precisei... Famílias que dependem de vocês, muitas famílias. E se eu não fizesse nada ali, arregaçasse as mangas, eu e toda ali a diretoria, a gente não ia conseguir superar. Então, não teve nenhum dia em casa, assim, a gente teve que realmente estar ali na frente mesmo para batalhar pelo nosso negócio. E tanto aconteceu que, ao invés de acontecer o contrário, não se usa mais jaleco, ferrou. Ao contrário, a gente cresceu 60% no primeiro ano de pandemia e mais 60% sobre aqueles 60% no outro ano. Caramba. Porque a gente conseguiu abastecer esse mercado e é interessante que o doutor, né, não podia sair, não podia viajar, não podia gastar com roupas, sapatos de festa, mas com jaleco ele continuava trabalhando. Então, depois que essa onda do descartável saiu, ele mais do que nunca quis investir em jalecos lindos, porque era onde ele expressava ali a personalidade, era no trabalho. Ele só podia trabalhar, depois tinha que ficar em casa, não podia sair, né? O conforto e a elegância, né? Então aí ele acabou investindo muito na Doutora Cherry, assim, em vestuário, em itens fashion. Então isso foi voltando até, inclusive a pandemia nesse caso foi... para o nosso negócio foi importante, assim, para crescer mesmo, para acelerar. Caramba, e o público, inclusive, da medicina, que não era um público nosso até então, a gente vendia para dentista, por conta até da Cici, o caminho que a gente foi traçando na Odonto, né? Dentro da pandemia que a gente conquistou a medicina, né? Por conta da comunicação que a gente fazia, a gente atingiu os corações ali, né? E a gente acabou conquistando o público da medicina, que hoje é até um pouquinho maior que a da Odonto. Todo mês a gente observa o relatório e fica aquela briga, Odonto e medicina, assim. Mas muitas vezes a medicina acaba superando um pouquinho também. Mas você sabe que a gente fez uma sessão de fotos com uma esteticista de Hortolândia. Ela veio aqui, ela tava com o seu jaleco. Ai, que bom, gente, que bom. Esteticista, não é só Odonto e medicina. Elas amam. Essa área da estética, beleza, né? Elas prezam muito pela qualidade, pela beleza mesmo. Então, elas investem bastante na Doutora Cherry também. Sim. E mudando totalmente de assunto,
Falando de café, Sherry, como que surgiu esse negócio do café? Você já falou um pouquinho, mas totalmente diferente, né? Totalmente. Foi numa época que eu tinha acabado de ter meu filho, então ele tinha poucos meses, e a Cici, ela estava abrindo a loja de Brasília, nossa segunda loja, ela estava muito em Brasília ali para cuidar dessa abertura de loja. E aí, num dia, no voo, ela teve essa ideia de abrir um café, porque ela também estava fazendo muitos cursos internacionais e ela via as marcas abrindo cafés muito bacanas. Então, um café ali, Tiffany, né, que abriu um super café legal, Ralph Lauren, que tem aquela piruinha de café também pela cidade. Então, ela falou, eu lembro que era uma madrugada e por acaso eu estava acordada, que eu estava amamentando, né, o Caio. E aí ela me liga, falou, preciso falar com você. Eu falei, não posso atender porque senão eu acordo ele, tá mamando dormindo ali. E aí ela contou a ideia ali pelo Zap, mandou um projeto pra mim. Ali tudo meia-noite, assim. E aí eu falei, cara, muito legal. Todo mundo acha que a gente vai abrir a terceira loja, a gente vem e abre um café, né? Isso é Doutora Sherry, isso é inovação, né? Isso que a gente quer trazer, essa disrupção, né? E aí abrimos um café. Também não era nosso domínio, assim, nunca tivemos um café, nunca trabalhamos. A área da gastronomia é bem difícil, porque se perde, né, muita coisa. Diferente de um estoque que não é perecível. E aí foi um aprendizado, aquela curva de aprendizado, de entender o negócio. Mas hoje é muito legal, porque potencializa muito a loja e a loja potencializa o café. Então, às vezes, clientes que não conheciam a Doutora Sherry, mas que vão para o café, porque conheceram o café e acabam conhecendo a marca. Um agrega o outro. Então, tem caminho que a gente achava que ia ser mais da Doutora Sherry para o café, hoje também funciona o inverso, né? Vocês pegaram e foi um desafio e toparam. Nossa, até hoje né? É bem diferente. Bem provável que vocês vão lançar alguma outra coisa em breve, assim, totalmente fora da caixa. Provavelmente. E é muito legal, assim, o café, porque ele virou um sucesso em São Paulo. A maioria dos blogs já coloca ele como uma referência de um lugar diferente, gostoso para passear, assim, né? Então, temos fila todos os dias, assim, principalmente aos fins de semana. É difícil conseguir uma mesa lá. Então, se tornou também um case muito legal, assim, legal. Que a gente se orgulha bastante. E falando de case, qual foi a campanha de marketing de vocês que foi um case sucesso, a mais impactante de todas? Então, acho que essa da pandemia foi a que mais me marcou, assim, que eu acho que foi bem impactante porque foi para a sociedade algo importante naquele momento. E gosto muito da oração do Jaleco também, que é institucional, né? Virou um ícone mesmo da marca, que isso foi propagado. Então, essas duas campanhas eu gosto muito. Mas aí, temos campanha de Smiley, por exemplo, que foi uma collab com aquela marca do sorrisinho, sabe? Sim. Que todo mundo fala, mas é um emoji. Não, a Smiley é uma marca de Londres, né? Que tem 50 anos, que tem o objetivo de levar sorrisos, levar alegria. E foi bem pós-pandemia. Então, foi muito legal, porque a gente conseguiu, logo após que as máscaras tinham caído, né? Logo após a pandemia, a gente trazer Smiley, essa collab super legal, que aí era um produto super colorido, divertido. Então, a campanha foi muito divertida de fazer. Legal. E eu amo Disney, né? Fazer campanha de Disney, para mim, é muito prazeroso também. E tem muita colaboração do escritório central da Disney, em todas as peças aprovadas. Então, a gente tem um contato. Brasil ou dos Estados Unidos? Do Brasil. Na Smiley, só em Londres. Então, tudo tinha que ser em inglês, tudo tinha que ser direto com o pessoal lá. Legal. E aqui tem o escritório Brasil da Disney, que quando a gente foi conhecer, ficamos encantados, né? Porque a cultura deles lá é bem forte, então, nas paredes e tudo. Então, eu amo cultura empresarial, então eu amo ver, né, as empresas, assim, como elas comunicam. Aliás, aqui tá lindo também, tá lindo. Parabéns. Tudo comunica muito essa cultura que vocês querem passar, então tá um lugar bem gostoso de trabalhar, assim, de estar. Né? Qualquer cantinho é instagramável, né? Sim. Parabéns mesmo. Obrigado. E agora, mudando totalmente para a sua área que você está hoje, né? Para a área de recursos humanos, vamos falar sobre a importância de dar oportunidade para os talentos já de casa, para as pessoas, os colaboradores que já estão na empresa, que você enxerga ali como um talento e você ajudar ele. Se você quiser contar algum case, falar um pouquinho melhor sobre isso. Eu acho muito legal, porque assim, lá a gente vê hoje, né, pessoas que começaram com a gente, às vezes lá no comecinho mesmo, há 7 anos atrás, e que já passaram por diversas funções e hoje estão desempenhando papéis, às vezes até de liderança, né, que começaram ali na distribuição, na conferência de qualidade, foram crescendo, passaram pelo saque,
passaram por uma área administrativa, por exemplo. Então, ver esse crescimento, para mim, é a melhor coisa de ser empresário. Eu falo que o que eu gostaria mesmo é crescer muito a Doutora Cherry para poder contratar gente. Sim. Porque eu gosto de cuidar dessa gente, gosto de saber que eles ali estão bem cuidados, que estão felizes, que têm espaço para serem eles mesmos, para florescerem, crescerem, prosperar, né, e dar esse sustento para a família. Então, o que eu mais amo é contratar gente, mas para mim, um peso enorme também. Cada contratação, eu falo, é mais um que depende de mim, então esse negócio tem que dar muito, muito certo. E provavelmente mais uma família, né? Mais uma família. Só mais uma, às vezes é uma família inteira, né? Exatamente. Um ali tem outros dependentes por baixo. Nossa, e lá tem muita família, viu? Um é irmão do outro, é parente, que conhece, é amigo. Então, raramente as empresas deixam, né, isso acontecer, assim, de ter tanta gente próxima. E lá a gente entendeu como algo muito bom, né? Porque você só indica para um parente seu, alguém que você ama, para trabalhar naquele lugar se você gosta mesmo, né? Que você não vai pôr ele numa enrascada. Então, ali tem marido que trabalha com a esposa, temos irmãos que trabalham juntos, namorados. Então, pra gente, família é algo muito importante. Então, por que não também trazer essa possibilidade, né, internamente? Sim. E falando assim de habilidades, quais são as habilidades que hoje você enxerga que são mais importantes para o colaborador, tanto para vocês lá na empresa, quanto para o mercado em geral? Nossa, amei essa pergunta. Vou dar um exemplo de um case, né? Você falou até na pergunta anterior para a gente falar de um case, né? Eu conheci um menino na igreja que eu frequento, né? Que eu canto na igreja. E sempre vi um rapaz ali cuidando de tudo, sempre muito interessado, sempre fazendo a rede social ali da igreja. E sempre vi ele aos domingos ali trabalhando voluntariamente. Eu falei, gente, mas esse menino precisa trabalhar para mim. Né? E eu lembro até que a esposa dele me mandou um currículo porque ele estava, de fato, buscando novas oportunidades. E aí eu falei, gente, esse cara tem que trabalhar no RH. Porque ele, imagina, se ele faz isso voluntariamente, com esse coração, imagina que ele não faz ali também num ambiente legal de trabalho, que ele possa exercer essas funções. E quando eu fui ver, ele tinha um currículo de advogado, né? É o nosso Guilherme, que está lá hoje com a gente, ele se formou em Direito. A gente colocou ele trabalhando como assistente de RH. E aí ele começou a ser tão bom, se dar tão bem e criativo, muito integrado aos valores do que a gente acredita. Daí já foi para o marketing, já foi como coordenador para o marketing, ali onde trabalhou 1 ano e meio, mais ou menos. E hoje a gente criou uma área para ele, porque ele fazia coisas tão criativas e momentos mágicos ali, porque ele começou a fazer voluntariamente ali também para as pessoas, tornar o dia delas melhor, assim. E aí a gente hoje criou uma área especial para ele, que ele é coordenador de encantamento hoje. Caramba. Então, trazer essa magia Disney, né, para a Doutora Cherry, 360 graus. Então, ali para os colaboradores, fornecedores, clientes. Então, como proporcionar momentos mágicos o tempo todo. Então, o objetivo dele hoje é fazer gente feliz, né? Sim. E hoje eu estou na diretoria dessa área também. Então, olha só que legal. Talvez alguma outra empresa mais ali tradicional, veria um currículo de um advogado como algo que não funciona no RH, não teria que trabalhar com cultura, RH e tal. Então, já descartaria ali o currículo pela experiência que ele tinha anteriormente. Mas, como eu pude ver as habilidades extra, né, que ele tinha, essa coisa de voluntariado, trabalho social muito forte, então isso me encantou. Então, na entrevista, é aquele brilho no olhar, né, aquela vontade que a pessoa demonstra. Eu acredito que eu já tenha feito mais de 100 entrevistas ao longo da minha vida. Assim, eu entrevistei já muita gente. São 150 colaboradores, então acho que mais de 100 entrevistas eu já fiz. E hoje eu tenho um feeling muito grande assim para fazer entrevista. E eu te digo uma coisa, pouco provável que vai ser por currículo que eu vou contratar ou não. É muito com base ali nos nossos valores, no nosso propósito, se aquela pessoa tem essas habilidades que eu preciso, né, habilidades até psicológicas, de personalidade. Sim. Então, isso influencia muito mais hoje até do que experiências passadas. É o caso ali, né, que a gente teve um super exemplo agora que eu dei, né? Sabe que aqui também eu faço muito isso. Eu vejo, assim, a pessoa, não pelo currículo, pelo que se ela se formou ou não, onde ela se formou. Vejo pelas habilidades dela. Porque se a gente for focar só em currículo, às vezes a gente foca
na parte técnica, mas o interpessoal às vezes não dá certo e acaba atrapalhando. Exatamente. Tem muitos testes legais que dá para aplicar também para conhecer um pouco mais da personalidade do candidato, mas só o fato ali do olho no olho, eu não sei o que você acha, mas você deve ter entrevistado muita gente já também. Esse olho no olho, essa vontade, né, essa expressão, porque muita entrevista eu já peguei, assim, gente muito blasé, assim, e daí você pergunta, tá, mas por que você quer trabalhar aqui? Ah, porque é uma empresa legal e tal. E o que a doutora Cherry faz? Ah, eu não pesquisei sobre isso, não vi. Cara, você nem pesquisou sobre o lugar que você quer trabalhar? Então, você não quer, né? Então, o mínimo é chegar preparado ali também e mostrar essa energia, né? Isso, para mim, é muito importante no momento de seleção. Sim, e com todo esse encantamento veio o selo GPTW. Sim. Que foi uma conquista, né? Nossa, a maior conquista, assim, na minha opinião, na parte de pessoas, né? Porque a gente vem trilhando um caminho, né, desde a criação da doutora Cherry, cuidando, né, de felicidade, proporcionando momentos, né, cuidando dessas pessoas. E aí, hoje a gente tem equipe, né, equipe de cultura, equipe de RH, tem a área de encantamento também para nos dar todo esse suporte. Eu, ao longo da minha vida, fiz alguns cursos bem legais, inclusive no Disney Institute, e eu vi aqui que você ama Disney, até mostrou um livro aqui que eu quero ler. E aí eu fui aprendendo isso ao longo da minha vida, mas quando vem uma organização como o GPTW, que é mundial, que valida empresas do mundo inteiro, né, os bons lugares para se trabalhar, os excelentes lugares, e quando a gente ganha esse selo, para mim é como se uma aprovação assim de alguém extremamente competente dizendo que esse trabalho que a gente tem realizado com tanto amor de fato se tornou ali selado, né? É um excelente lugar para se trabalhar. E essa pesquisa, gente, é feita com os colaboradores. Então, assim, não tem pegadinha, não tem como eu mentir, não tem... Os próprios colaboradores vão responder esses questionários e, no final, a nota, né, diz se a gente tem o selo ou não, né? Então, foi uma conquista e tanto, viu, no ano passado, que nos deixou muito felizes. Muito bom. E conta um pouco sobre, voltar no assunto do encantamento, esse jeito Disney de encantar os clientes, os colaboradores. Perfeito. A gente chama lá na Cherry de momentos uau. Então, a gente, inclusive, deixa isso bem à vontade, assim, para os colaboradores fazerem. Eles têm essa liberdade. Então, de repente, um cliente chega e alguém descobre que é aniversário desse cliente hoje. De repente, chega um bolo com vela e um parabéns, né? Então, o uau, que a gente chama, é aquele momento que você não espera que alguém do nada vai te fazer alguma coisa e alguém te pega de surpresa. Então, são aquelas surpresas que emocionam o coração. Um exemplo que eu adoro dar, por exemplo, quando a gente lançou a coleção com a Barbie, uma cliente comentou no Instagram que teve uma Barbie quando era criança, mas eles eram muito pobres, e aí a Barbie dela foi roubada. Então, ela demorou muito para conquistar aquela Barbie, depois ela tinha sido roubada e foi um dos grandes traumas de infância dela. E hoje ela tinha se tornado uma excelente médica, uma médica renomada e tudo. Uma médica não, desculpa, uma dentista muito renomada. E aí ela comentou isso no Instagram. Então, o que a gente fez? O SAC já trouxe isso pra gente. A gente criou ali um pacote lindo, compramos uma Barbie pra ela. Porque, assim, é diferente de você dar um jaleco pra ela, por exemplo. Porque a Barbie, a pessoa não vai na ReHap ali, sei lá, onde for, comprar uma Barbie pra si mesmo, entende? Então, mesmo que hoje ela tenha dinheiro, tenha condições, você não vai, de repente, né, ir numa loja de brinquedo e comprar para si mesmo uma Barbie. E aí a gente fez uma carta linda à mão para ela também, falando que coisas ruins acontecem, mas que ela tinha superado, se tornado uma grande profissional. E quando chegou essa Barbie, Pelosa do céu, quanto ela chorava. Essa cliente ficou extremamente emocionada e falou que nunca recebeu nada tão lindo. Postou, marcou a Cherry. Então, você acha que essa pessoa vai esquecer da marca? Vai comprar outra marca? Não vai. Dificilmente, porque o que a gente deixa nas pessoas, né, é o sentimento que a gente deixa na vida delas, né? Então, isso para ela foi de extrema doçura, de extrema importância. Então, são esses momentos mágicos. Esse exemplo, acho que é muito clássico. Sabe que é uma grande sacada isso, que inclusive o Nubank faz muito. Muito. Eles escrevem a cartinha à mão, eles... Eu amo. No saque ali, no atendimento deles, eles identificam pontos, eles mandam
esses presentes para os clientes. Já vi case que eles mandaram um urso roxo. Sim, cachorro que comeu o cartão, eles mandaram um cartão para o cachorro comer, né, de brinquedo. Então, é muito legal. A gente se inspira bastante em Disney, em Nubank, Reserva, né, empresas que têm uma cultura de encantamento mesmo, tanto para o cliente quanto para o colaborador, assim. Legal. E é importante que seja para o cliente, mas que também seja para o colaborador. Então, nós temos hoje, acho que eu nunca contei esse case, temos 3 venezuelanos trabalhando lá na Cherry, que são nossa paixão. Né? E eles, a maioria, tem alguns lugares, né, vamos dizer assim, que tem um preconceito por ser pessoas de fora, enfim. Lá na Cherry, pelo contrário, eles foram muito acolhidos. E a gente criou essa semana passada, a Semana da Venezuela. Então, tivemos comida típica, tivemos um almoço especial para os venezuelanos com comidas que eles comiam lá, porque hoje eles não têm mais esse contato com as comidas de lá. Então, a filha de uma delas foi de surpresa, fez o almoço ali para eles. A gente fez tipo um arquivo confidencial também com as famílias de lá da Venezuela mandando um recado para eles. A gente foi a coisa mais emocionante que eu já vi. E aí tivemos até no final da semana aula de salsa, que é a dança típica de lá, para comemorar essa Semana da Venezuela. Então, assim, colocou eles também como protagonistas ali, né? E isso é muito importante quando a gente fala de motivação para o colaborador. Todo mundo gosta de ser protagonista, ninguém gosta de ficar escondidinho. Todo mundo quer ter seu espaço para brilhar, né? E lá tem espaço para todo mundo brilhar. Então, essa ação, assim, foi uma celebração à diversidade, sabe? Então, na Doutora Cherry, a gente busca trazer essa diversidade. Hoje, a gente tem também o nosso querido Vitão. Não sei se você viu o vídeo dele, mas o Vitão, ele tem autismo, né? E a gente preparou toda a empresa para recebê-lo, né? Hoje, ele já tem mais de 1 ano com a gente. E ele cresceu, ele veio de estagiário, foi efetivado, faz um trabalho lindo. Ele cuida das notas fiscais e do envio dos pacotes. Inclusive, eu vi um vídeo. É lindo, né? O vídeo foi. Dele. É lindo, assim, mostra a trajetória dele um pouquinho, ele conta um pouquinho. A mãe dele é muito orgulhosa, né, dele ter conquistado. E hoje ele é nosso xodó, assim, ele vai nas festas, ele curte, no momento que ele quer ficar mais quietinho, ele vai na nossa capela, faz a regulação dele, volta. Então, é muito legal, assim, o quanto a diversidade pode ser riquíssima, né, dentro de uma empresa, assim. A gente tem cases inúmeros, mas o case do Vitor, para mim, é o mais lindo. Quando saiu o vídeo dele, eu tava num looping, assim, que eu chorava, assistia, o vídeo de novo, chorava e assistia, chorava e assistia. Daí alguém me mandava uma mensagem, ai, que lindo, eu chorava, porque realmente o esforço que ele faz para estar ali é muito maior do que qualquer pessoa, né? Sim. E ele, o que ele tem conquistado, né, conquistas a cada dia dele, né, dele conseguir realizar cada vez mais coisas, né? E a equipe toda se preparou para receber. Então, a gente teve palestra com a psicóloga dele, trazendo o que ele tem de diferente, o que a gente pode cuidar para que ele tenha uma rotina mais legal dentro da empresa. Então, não foi que a empresa... ele se preparou para chegar na empresa, a empresa se preparou para receber, né, um colaborador diferente. Então, isso também é magia, também é encantamento para mim. E falando em encantamento, vem a felicidade no trabalho. Conta para o pessoal o que é ser um colaborador Cherry e sobre essa felicidade, esse encantamento na empresa. Muito legal. Eu fiz recentemente um curso, né, que eu me tornei uma CHO, que é o Chief Happiness Officer, que é o CEO da felicidade dentro da organização. E esse curso foi também super divisor de águas para mim. E olha que estatística muito louca também, né? Esse curso, ele fala, e esse relatório é da Gallup, que é uma baita referência, assim, quando traz esses dados, que 70% do engajamento do colaborador vem da liderança. Então, imagina, que eu recebo no meu Instagram, nossa, meu time não engaja, eles não dão valor, e paraná, reclamando do time, mas, cara, 70% vem da liderança. Então, será que você, líder, está sendo legal para o seu time? Às vezes você acha que tá, mas você não está sendo, né? Sim. Então, a felicidade no trabalho, ela depende bastante aí da qualidade dos líderes, do espírito que esses líderes têm, esse match também com a cultura. E aí, criar felicidade no trabalho é todo dia. É igual relacionamento, casamento, né? Você é casado, não? Sou casado. É todo dia, não é? Todo dia. Para você alimentando o amor e os desafios. Então, todo dia tem um investimento seu naquilo. E
e cultura interna também. Então, é todo dia uma ação diferente, falando, muitas vezes, do mesmo tema, mas de jeitos diferentes, e é assim que você se cria a felicidade. Porque não adianta falar assim, fiz uma palestra, Cacá, e, cara, não adiantou nada. Uma semana depois, já estavam desmotivados de novo. Mas é igual o banho. O banho você tem que tomar todo dia, né? Que senão começa a feder. E na cultura também. Se você não cuidar ali todo dia, criar essas magias todos os dias, criar não só magia, mas também valorização, né? Que vai desde financeira até questão psicológica mesmo, de como você trata as pessoas lá dentro. Então, é um conjunto de coisas que faz você ser feliz. Então, a felicidade, né? Eu vi uma definição nesse curso também. Mas primeiro, para você, vamos inverter aqui. O que é felicidade para você? É trabalhar bem no ambiente de trabalho, conseguir trabalhar em equipe, com o pessoal, todo mundo motivado, feliz. Trabalhar com o que gosta, que é importante. Às vezes não adianta trabalhar com uma coisa que você não gosta, que você não vai trabalhar feliz. Eu, por exemplo, trabalho com o que gosto. Posso trabalhar 24 horas direto. Para mim, eu tô me divertindo. Você entra no teu flow, né? Sim. E ali você fica perdido horas porque você ama fazer aquilo. Eu já cheguei até a varar a noite. Tem um case meu que varar a noite fazendo um site porque eu queria ver pronto. Porque você precisa acabar, né? Tá ficando muito legal, preciso fazer agora, não vou esperar até amanhã. Ai, que legal. Eu varei a noite, aí me deu dor na coluna. No outro dia eu não conseguia levantar da cama. Mas estava feliz e satisfeito, né? Mas falando até para o trabalho, é uma excelente definição que eu amei. Mas falando um pouco mais até de vida, né? A felicidade, a definição que eu vi nesse curso que eu gostei, é a junção do prazer com o propósito. Então, o prazer é momentâneo, é aquilo que me dá felicidade, que me dá alegria, que é uma comidinha gostosa, é o banho, é o estar com as pessoas que eu amo. Então, são prazeres momentâneos. E o propósito entra nisso que você falou, que é entender que eu faço a diferença no mundo. Ninguém está aqui nesse mundo para ser engrenagem, né? Aquele filme do Charlie Chaplin, que ele fica... Então, ninguém está aqui para isso. Todo mundo quer entender que o trabalho é significativo, que a vida significa, que você está aqui nesse mundo não é para passar, mas é para deixar algo. Então, felicidade é a soma do prazer com o propósito de sentir que eu faço algo nesse mundo a mais, né? Que eu tô aqui, eu sou visto, eu sou protagonista da minha história. E você sabe, Cacá, que eu tenho esse sentimento de propósito, de querer fazer sempre o melhor, fazer como se fosse para mim e passar isso para os colaboradores, ensinar eles a ajudar eles a crescer também profissionalmente. Muitos aqui passaram por aqui, estão em outras empresas hoje aqui em São João. Eles agradecem, inclusive, ontem, inclusive veio... É uma escola, né? Sim, aqui. Veio um ex-colaborador aqui que eu até comentei com você. Ele indicou a empresa que ele está hoje para fazer um trabalho com a gente. Ele falou que é muito grato pelo que ele aprendeu aqui com a gente, sabe? Isso é um prazer para mim. É incrível. É por isso que você tem o sucesso que você tem, né? É por tudo isso, né? E até um case legal que você falou também, né? Do funcionário que voltou e deu esse feedback. Eu tenho hoje também 2 gerentes que trabalharam comigo lá no Pinheiros. Um deles foi meu chefe. Caramba! Ele foi meu chefe por 4 anos na área de eventos, uma pessoa admirável, que é o Jean, que me ensinou muita coisa que eu sei sobre liderança, sobre dedicação. E aí, as coisas se inverteram em algum momento e hoje ele trabalha para mim, né? Trabalha comigo, porque não é para mim. E aí, mas olha que legal, de um relacionamento que eu conheci, ele foi meu chefe e tudo mais. E hoje ele trabalha na Doutora Cherry como gerente também de expansão de eventos, né? E acho que é isso que é legal, né? Essas conexões que a gente faz na vida, né? E às vezes você pensa assim, a pessoa hoje... ele poderia ter pensado, ela é só uma estagiária, uma funcionária minha, mas ele me deu tanta bagagem, tanto conhecimento, e aquilo foi tão importante para mim, que quando eu abri minha empresa, a primeira pessoa que eu pensei foi chamá-lo, né, para vir comigo. Tanto ele quanto o Marcos, que é gerente de RH hoje. Também trabalhou comigo. Lá no Pinheiros foi a primeira pessoa que me acolheu, que me recebeu muito bem e que me ajudou em muitos momentos. Então, é isso, né? Acho que você, contando isso também, ajudando as pessoas a ter essa formação, né? Isso volta. Sim. Sem dúvida, isso volta, sim. Você sabe, Cacá, que aqui eu gosto muito de trabalhar aberto. Pode ver que a sala aqui, eu não tenho uma sala fechada. Eu gosto de trabalhar junto com a galera, junto
no dia a dia ali, tete a tete, vamos que vamos, sabe? Eu não gosto de... Esses espaços abertos é muito mais coletiva a construção das ideias, de tudo, né? Então, eu também não gosto de salinha, não. E para finalizar, Cacá, depois você vai querer complementar mais alguma coisa, como que é conciliar ser mega empresária, mãe e agora também influenciadora digital? Como que você lida com tudo isso e consegue? Bom, eu não consigo, tá? Sozinha eu não consigo, porque eu tenho uma galera incrível me ajudando. É importante até falar, né? Eu tive que chegar mais atrasada aqui hoje, né? E o Pelosi foi super empático, porque eu fui levar o meu filho para fazer um exame médico, né? Então, é isso, é a paciência das pessoas, a ajuda das pessoas que nos ajudam, essa rede de apoio que a mulher precisa ter, que possibilita... que as mães empresárias também se realizem profissionalmente. Então, é a minha mãe, é o meu pai, é o meu esposo, minhas amigas, as tias, né? Toda essa galera, e até, inclusive, a minha babá, a babá do Caio, né? São pessoas que eu posso muito contar e saber que ele está feliz, realizado também com essas pessoas, e essas pessoas se realizam ao estar com ele também. Então, eu dando esse espaço também para mais gente estar com ele, essas pessoas se realizam muito. Então, no começo da maternidade, eu não tinha essa consciência. Eu queria fazer tudo sozinha, eu queria abraçar o mundo e queria ser excelente profissional, excelente mãe, mas tudo sozinha, né? E hoje esse é muito gostoso poder dividir, né, a criação do Caio com pessoas que eu amo, que eu acredito 100% que estão ali por mim e eu por eles, né? Então, rede de apoio, acho que é a primeira coisa para conseguir fazer tudo isso. E a maternidade tem sido, cada dia, para mim, assim, mais feliz, uma coisa que ser mãe, para mim, é o meu melhor papel. Então, um acontecimento, assim, da semana passada, né? O Caio teve um piquenique ali da escola e todas as mães foram e estavam e se comprometeram a ir e tudo mais. E eu tinha uma reunião muito importante. Eu falei, gente, eu não vou poder ir, mas meu filho vai sozinho. E meu filho tá tendo muita ansiedade, assim, em momentos de ficar longe de mim. Ele tá no momento de se descobrir, então ele tá mais grudadinho comigo. Hoje ele tem quantos anos? 5 aninhos. 5 anos. O meu tem 7. Ai, que delícia que é, né? E aí, eu numa reunião muito importante, e falei, quer saber, eu vou deixar tudo pra ir lá com ele num piquenique, nas férias, no meio da tarde, sim, eu vou fazer isso, porque eu posso fazer isso, né? E eu acho que é muito também entender o que é sagrado para você, como mãe. Então, para mim, sagradas algumas coisas, como buscar na escola, por exemplo, como estar nos momentos que ele precisa de mim. Hoje de manhã, eu quis acompanhar ele nesse exame, eu podia ter delegado, mas é entender o que para você é sagrado e é imexível e aquilo, você não vai abrir mão. O momento ele não volta, né? Não, nossa. Pensar dinheiro a gente, trabalho a gente consegue, faz, mas o momento nunca volta. E eu vi um vídeo do Piangers, né, que eu sou super fã, e ele falou, quantas férias de julho você vai ter com seu filho? Quantos aniversários, quantos natais, quantas apresentações da escola, né? São 7, 8 ao longo da vida, porque com 10 anos eles já não querem mais se apresentar na escola para você. Sim. Então, se você perdeu uma, você já tem uma menos, né? São 7, 6. Então, eu criei, assim, para mim, o que é sagrado na maternidade, que eu não abro mão, e aquilo que é maleável, eu sempre tenho o apoio de pessoas que eu sei que o amam muito. Então, um exemplo muito legal que aconteceu agora também. Eu fui fazer o curso em Orlando, o curso novamente do Disney Institute, que eu sou apaixonada, né? Eu quero fazer. Você vai fazer, eu tenho certeza. E aí, fui fazer o curso, meu marido foi com o Caio. E aí, enquanto eu estava no curso, ele ia com o Caio nos parques. Eu fiz alguns parques com eles também. Mas foi uma decisão excelente, porque eu, como mãe, muitas vezes, eu quero estar juntinho, grudadinho o tempo todo. Às vezes a gente nem dá essa abertura assim, para o pai também, né, ter o espaço dele. E nessa viagem, nossa, eles voltaram com piada interna, piada só dos dois, fizeram compras juntos, erraram algumas compras, outras acertaram. Mas olha que riqueza que eu proporcionei também, abrindo a guarda um pouquinho, me realizando ali profissionalmente, fazendo o curso que eu queria, estando um pouquinho junto em alguns momentos também, mas dando esse espaço para que o pai pudesse também desempenhar esse papel ali de fazer uma viagem pai e filho, né? Então foi um sucesso, assim, foi muito legal. Ele amou estar cada vez mais com o pai, ele já amava, mas
ter esse momento de viagem num lugar novo, diferente com o pai, foi muito legal. E pra ele foi a primeira vez que ele foi? Pra Disney foi a primeira. Caramba. E ele tinha ido pra Paris também com 10 meses, na Disney de Paris, Mas foi um pouquinho antes da pandemia, mas já não lembra, né? E o Caio, eu quero que ele seja mochileiro, assim, que ele viaje bastante. Então, o Caio, ele tá viajando, pra ele tá show. Às vezes a gente vai pra Poços de Caldas almoçar, assim, ele fala, mamãe, já fiz a mala. Como assim fez a mala? Então, ele tem essa vibe, assim, viajante, sabe? E eu gosto muito disso também. Ô, Cacai, e tem alguma frase, alguma consideração final que você queria deixar pro pessoal? Nossa. Já estamos no fim do nosso programa. Posso pensar um segundinho? Pode, sim. Se eu pudesse falar alguma coisa, assim, seria sobre o amor, né? Que é o propósito hoje da doutora Cherry. E acho que é o motivo pelo qual a gente está aqui, né? Para deixar algo de bom para as pessoas. Então, eu coloquei esses dias no meu Instagram, então fiquei com essa frase na cabeça, né? Que o amor é a resposta, não importa a pergunta. Então, tudo a resposta vai ser sempre o amor. E às vezes as pessoas também me perguntam, mas como que eu vou dar essa notícia difícil? Como que eu vou dar um feedback ruim para um colaborador? Com amor. Então, amor é a resposta. Porque você fala com amor aquilo que você quer falar, a pessoa entende. E às vezes uma conversa difícil que você está evitando há meses ter com aquela pessoa, coloca o amor, fala com a alma, fala de verdade, se conecta, olha no olho, que por mais difícil que seja para a pessoa receber, vai dar certo. Às vezes até uma demissão, que é a coisa mais difícil que tem, para mim é horrível. Mas colocando ali sempre o feedback, a pessoa entendendo ao longo do caminho os motivos que não estão dando certo. No momento de falar com amor, agradecer aquela pessoa pelo tempo que ela teve ali, que ela se dedicou, porque sim, ela se esforçou, porque ninguém também está ali para sacanear ninguém. Então, de fato, ele teve a entrega, não foi suficiente, nem para ele, nem para a gente. Então, falar isso com amor. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa difícil de se fazer, acho que quando a gente coloca essa palavrinha, assim, esse sentimento, é a resposta. Não importa qual seja a pergunta. Como eu faço isso? Coloca o amor. Tem que gritar com alguém, grita com amor também, porque vai ser diferente. Sim. E trabalhar, principalmente. Trabalhe com amor, porque o resultado é surreal. Vem, as pessoas sentem, entendem, e hoje na Doutora Cherry os clientes sentem esse amor que é colocado por cada colaborador em cada etapa do processo. É o pensamento de dono e pensar como se você estivesse fazendo para você mesmo, né? Perfeito. Até que eu sempre falo, tá fazendo uma arte, um material, faz como se fosse para você mesmo, com carinho, com dedicação, fazendo o melhor que você consegue. Porque lá na frente alguém vai ver que você fez bem feito. Posso dar até uma opinião, mais do que fazer para você mesmo? Pensa que você está fazendo para o seu filho. Sim. Porque o seu filho, tipo, você é pai, você provavelmente também concorda comigo. Dá até a vida pra ele, né? Tudo, né? Então pensa que você tá fazendo pro seu filho, porque às vezes pra gente mesmo, a gente se boicota, né? Algumas vezes, Sim. Não vai na academia, não faz... Mas quando é pro filho da gente, não tem nada que você não queira oferecer de melhor pra esse ser humaninho, né? Sim. Bom, então é isso. Então ficamos por aqui, pessoal, e até o próximo programa. Estamos por aqui com a Cacá. Obrigada. Valeu. Toca aqui.